Bom dia! Primeiramente, quero agradecer a presença de todos aqui e falar que estamos dando início a mais um podcast do Congresso Nacional sobre o Direito dos Autistas, da ABA. E aqui a gente tem presente comigo, para quem não me conhece, eu sou a Adriele Moura, advogada atuante no Direito dos Autistas, e estou aqui com o Franklin Façanha e com a Renata Vilarim. E queria primeiramente agradecer imensamente a presença de vocês e também dizer que eu sou uma grande fã do trabalho de cada um aqui presente, então é importante a gente estar aqui no momento de discussão. Mas esse lugar de fala aqui não é meu hoje, então não vou me estender muito, quero começar com vocês falando sobre uma área, uma parte dos direitos que é muito sensível. Para quem não imagina, eu falo muito sobre esse direito, inclusive, que é o direito base, educação. Educação é a base de tudo. E a gente sabe o quanto é difícil falar de efetividade da educação inclusiva hoje para as pessoas autistas. E eu quero poder, passar isso para vocês, para que vocês falem um pouco sobre essa dificuldade. Eu quero começar com a Renata, primeiramente as damas, que a Renata traga um pouco aqui pra gente sobre, dentro da seara da educação inclusiva, Renata, a dificuldade que existe na compreensão entre o acompanhamento pedagógico, o acompanhamento terapêutico, o mediador especializado. Como é que você pode levar a informação, a distinção entre esses profissionais para ajudar tanto o profissional de direito que atua na área e também o familiar de pessoa autista? Tá com você a palavra, meu bem. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Adriele, doutor Franklin. Dizer também que é um prazer estar aqui hoje, participando desse podcast com vocês, conhecendo também pessoalmente. E, doutora, quando você traz esse tema, né, tão importante da questão da educação inclusiva, que a gente vê que tivemos uma evolução normativa muito grande, desde a convenção das pessoas com deficiência, desde a própria Lei Brasileira de Inclusão, a questão da educação inclusiva de qualidade e igualdade de oportunidades. Mas o que eu vejo muito além na prática é justamente a questão dessa distinção, né, entre o mediador escolar e o papel do cuidador, né? Nós temos a norma técnica 18 do MEC, né, que fala justamente essa distinção, né, do cuidador, né, ser aquela pessoa que pode fazer aquelas atividades de vida diária, como os ADVs, né, como a questão da higiene, locomoção, dentre outros atributos, a questão do próprio mediador escolar, que é justamente aquela pessoa que vai fazer aquelas intervenções, aquelas mediações pedagógicas, quando o autista, a pessoa com autismo, ele tem um suporte melhor, um suporte mais, vamos dizer, funcional. Então, o que vemos na prática, diante de muitas famílias que a gente acaba atendendo, né, tanto na escola, né, como também nos escritórios, a questão das famílias almejarem muitas vezes que aquele profissional que está ali mediando faça atividades terapêuticas, né, que ele consiga ali praticar dentro da escola mediações terapêuticas que justamente poderiam ser feitas em consultórios. Então, eu vejo que existe um grande impasse nessas questões, né, de um pouco das famílias, muitas vezes, não entender essa diferenciação. E também a questão do próprio, né, o próprio profissional de apoio, ainda que não é uma profissão regulamentada, que a gente vê essa grande dificuldade também na hora da contratação, tanto dos entes públicos, né, como também atuo na rede pública de ensino, a questão desse apoio pedagógico, né, na formação dessas pessoas que vão estar justamente atuando com esses estudantes dentro de sala de aula. Como o espectro é muito amplo, e nós temos nenhum autista igual ao outro, assim eu vejo, assim o meu entender, as necessidades são diferentes, eles têm comportamentos muitas vezes diferentes, e eu acho que é uma grande dificuldade ainda de tentar mediar esse tipo de contexto dentro de sala de aula. É uma colocação que eu faço para, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia conversar mais, mas, enfim, eu espero que tenha começado a explanar um pouquinho desse tema que eu gosto tanto, eu gosto muito de desenvolver e querer também explanar mais algumas opiniões.
Renata, foi perfeita a sua fala, porque traz ali, desde o início de algumas evoluções que a gente teve dentro do judiciário, mas também no cenário de dificuldade em algumas regulamentações, para poder falar sobre alguns profissionais específicos, a pessoa entender, por exemplo, que o acompanhamento terapêutico faz parte de um plano de tratamento, a pessoa está ali para aplicar algum tipo de tratamento, como a terapia ABA, por exemplo, ou que o mediador especializado está ali para poder trabalhar a parte pedagógica e todo o contexto escolar, que não somente se resume estar em sala de aula. Eu sempre gosto de um termo que, inclusive eu vou falar isso na palestra, a gente vai ter sobre educação, estaremos aqui todos, no painel de educação, falando um pouco mais sobre esses temas, e o mediador eu vejo muito como uma ponte de fato, ele está ali para ser a ponte entre o professor, o aluno, a turma. Então fazer esse caminho, as pessoas têm dificuldade de entender, mas um outro viés além desse, é o que eu queria direcionar para a Frank agora, porque a gente consegue encontrar, além da dificuldade das diferenciações na nomenclatura que você trouxe com muita excelência, questão da atividade da vida diária, a parte pedagógica, está também na parte dos entraves que a gente encontra nisso. Ou seja, existem bloqueios, de fato, e a gente não pode fechar os olhos para isso. E muita gente fala assim, não tem como porque a lei não é efetiva, a gente não tem como resolver nada. Ok, existe uma dificuldade na efetivação, mas nós três que somos advogados, vamos parar de atuar porque a gente vê que tem uma dificuldade no judiciário em efetivar o direito, ou a gente tem que continuar lutando? Porque se um dia a gente pensar isso, a gente tem que parar agora o podcast e sair por aquela porta. Consegue compreender? Esse é o meu pensamento. Eu quero saber o que é que você vê de entrave, Franklin, e como você pode trazer alguma solução aqui para que a pessoa que está do outro lado, eu sei que em poucos minutos, mas consiga ter essa compreensão. Claro, Madrinha, vai ser muito importante porque só a respeito do meu ponto de vista em relação à educação inclusiva, ela hoje tem um paradigma difícil de ser resolvido em relação à operacionalização dos direitos e à própria efetividade dos direitos. Falando ali, complementando o que minha colega falou, na legislação, e eu fiz um levantamento das legislações de 1988 até 2021 sobre os termos que são utilizados pelas legislações, tanto na Resolução 24, quanto a 18 do Conselho Nacional de Educação, com relação à Lei Berenice Piana, o decreto regulamentador da Berenice Piana, a questão do AE e do mediador, porque, veja, quando a gente fala em AE e quando a gente fala em mediação escolar, é uma área específica da pedagogia que trabalha não somente a questão da educação inclusiva, mas também adaptações no contexto não só da atipicidade, quanto da tipicidade. Ou seja, uma criança que está com dificuldade, o mediador escolar pode atuar dessa forma. É uma especialização que é fácil a gente conseguir encontrar. Já o AE, o Atendimento Educacional Especializado, ele veio tanto com a Constituição e também com a Lei de Diretrizes Básicas. Então, é uma área específica que funciona no contraturno, enquanto o mediador funciona no turno. Tá? E a diferença entre apoio pedagógico, ou só apoio, e o cuidador. Essa diferença é muito interessante porque a Resolução 24 fala que o apoio pedagógico ele vai dar auxílio em áreas de fato da pedagogia, mas já o apoio escolar, e aí as figuras, nomenclaturas se confundem, é quando tem essa dificuldade do cuidador e do acompanhante, porque o cuidador, pela resolução 24/2009, ele tem atribuições na locomoção, higienização, na alimentação. São funções básicas que podem ser exercidas por um profissional de ensino médio. O apoio, geralmente, ele é exercido por algum estagiário de pedagogia, porque ele exige um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre as dificuldades, seja de transtornos globais do desenvolvimento, seja de dificuldades de ensino e aprendizado próprio do processo de ensino no ambiente escolar. Já o mediador, o acompanhante, a gente tem duas figuras. O acompanhante especializado da lei Berenice Piana, e o decreto regulamentador fala que ele tem as mesmas atribuições do apoio, mas ele tem duas funções essenciais que diferenciam de qualquer outro, que é auxiliar na comunicação e interação social. Nem um estagiário, nem uma pessoa de ensino médio são capazes de fazer com que um autista nível 3 de suporte na escola consiga interagir ou se comunicar. Se ela é uma pessoa do ensino médio que não tem formação específica, ela pode ser formada e ainda assim também não ter essa formação específica. Então, essas 5 figuras são próprias da educação, da legislação de educação. E aí, o que todo mundo deseja, o mundo dos sonhos, é que todo mundo tivesse um acompanhante terapêutico, o famoso AT-ABA. Porque esse profissional é um profissional de saúde. Então, ele não se envolve em nada dessas 5 áreas. Ele faz manejo de comportamento, ele faz adequação de comportamento e que a pessoa possa se apropriar daquele espaço. Então, essas figuras, a nomenclatura delas, infelizmente, a nossa legislação traz essa confusão. Mas a gente tem
esse primeiro entrave, por quê? Ainda é mais para as escolas, eu não sei o que eu tenho que oferecer. Opa, como assim você não sabe? É sua obrigação, você deveria saber. Mas a gente não forma profissionais de pedagogia para trabalhar com a educação inclusiva. Dos 5 anos de faculdade, só apenas uma cadeira de 60 horas trabalha a educação inclusiva. Então, Perfeito. Isso faz parte do primeiro entrave, do segundo entrave. O primeiro, a nossa legislação da confusão em relação à terminologia. Depois, o entrave de que nunca formamos profissionais de educação inclusiva na faculdade. Então, alguém tem que ter alguma seara referente a isso como a gente. Todos nós temos envolvimentos. Não foi diferente. A Renata está no doutorado, eu fiz letras, fiz outras 2 especializações em educação, fui para o mestrado de educação também. Para quê? Para poder chegar e dizer assim, olha, o que vocês estão fazendo não é o correto. Porque aí na área do outro entrave, é a área prática. A gente está falando de um conceito de acessibilidade atitudinal. As pessoas não estão conseguindo acessar o conhecimento para aplicar em sala de aula. Então todo professor diz, eu tenho boa vontade de querer incluir esse aluno, mas eu não sei o que fazer. Não sabe. Então aí, no final disso tudo, a gente tem o quarto entrave, que é a negação à heterogeneidade. O que está se fazendo? Eu não consigo trabalhar, não tenho apoio, vou mandar essa pessoa para casa. Só que na pedagogia, heterogeneidade é um conceito que se confunde dentro da acessibilidade, dentro dos direitos humanos, né, Renata? Referente a todo mundo tem que aprender a conviver com a diversidade. Todo mundo tem que aprender a conviver com a diversidade. Não é só a pessoa neurotípica. A neurotípica aprende com a neurotípica. Porque, sim, nós somos uma sociedade diversa. Então, onde é que você está colocando seu filho? É só ele lourinho dos olhos azuis? Ele não vai conviver com o resto do mundo? Com uma pessoa com Down? Uma pessoa com paralisia cerebral? Então, hoje eu enxergo que é um paradoxo, porque, além de tudo isso, a gente tem um problema econômico de oferta e de demanda. Porque a gente não tem a quantidade de profissionais de acompanhamento suficientes para a quantidade de pessoas com as pessoas com autismo. Então, esse problema econômico, essa conta não fecha. A gente não tem a quantidade de terapeutas suficientes para acabar. Então, esse problema cíclico, ele se converte na potencialização dos efeitos de quem tem qualificação. E aí, não é que eu estou defendendo a escola especial, muito pelo contrário. Mas se a gente for olhar os modelos americanos e europeus de ensino, eles brigam para ter mais escolas especiais. Se você for olhar a jurisprudência, que não é jurisprudência americana, os pais processam o Estado para que o Estado ofereça dentro da escola o atendimento em aba. Na Europa, eles tentam ter mais escolas especiais para isso. Para que as famílias, seja de estrangeiros, de pessoas com deficiência, possam ter, com esse pouco recurso, potencializado para aquele público maior. Perfeito. Até porque, Franklin, a própria legislação traz que a preferência é a rede regular de ensino. Então, uma coisa não exclui a outra. Exato. E a gente precisa entender eu entendo que a gente precisa sair da seara do direito muitas vezes para entender conceitos que são pedagógicos e que muitas vezes você, como advogado, não teria ali que saber sobre isso. Mas pela tua luta diária, você precisa ir além. Buscar especializações na área da educação para conseguir direcionar e mostrar qual é o conceito correto, porque o ponto que você trouxe para mim é crucial. Há uma dificuldade em diferenciar quem é quem e qual é a função de cada um. E quando esses conceitos se misturam, a gente não consegue ter o quê? Uma educação inclusiva efetiva, a gente não consegue ter um aluno ali dentro da sala de aula podendo avançar. Quantos alunos não conseguem chegar ao ensino médio? E muita gente já falou assim, para pessoas que eu conheço que chegaram à faculdade: não, mãe, fica tranquila, porque o seu filho conseguiu até chegar na faculdade. Quer dizer, isso é algo incomum, quando deveria ser algo comum. Por quê? Há um problema de base. Há um problema lá atrás do conceito do atendimento educacional, e eu vou um pouco além da fala do Franklin também, complementando um pouco o que ele fala aqui, porque foi uma fala brilhante tanto de um quanto de outro, mas eu vejo, assim, uma concepção minha, dentre os meus estudos, de que o atendimento educacional especializado, ele também é o todo. Ele não vai somente ficar fora, mas também ele vai abarcar o todo, porque toda a escola hoje precisa demandar isso, precisa dar esse atendimento diferenciado, ou seja, ele precisa ofertar a mediação, ele precisa ofertar uma adaptação pedagógica, precisa ofertar uma adaptação curricular, precisa criar projetos individuais de acordo com cada um, mas a gente sabe que, na realidade, todo esse conjunto é difícil acontecer. E como é que torna possível, gente?
A gente buscando informação e levando as pessoas a entenderem que é preciso trabalhar a capacitação profissional. E para fechar aqui, eu quero que vocês expliquem de quem é a obrigação de ofertar esse profissional, o mediador, o acompanhamento terapêutico. O Frank trouxe, já que é uma questão de saúde. A gente já acabou aqui o tempo, então fecha com isso, para as pessoas entenderem, o profissional entender de fato a quem compete a quem. Porque a fala de Frank trouxe justamente a dor maior que a gente está vivendo agora. É entender quem é o profissional, diferenciar cada um, entender todo o contexto histórico da legislação também, mas e a obrigação? Isso ia gerar um debate tão grande, hein, Renata, assim, tá contigo a bola. Não, é tanta coisa que eu gostaria de debater aqui com vocês, se tivesse mais tempo, mas, assim, uma coisa que eu acho que tem que ser primordial, assim, do ponto de vista prático que nós vemos na atualidade. A criança autista ou a criança com deficiência, o estudante, né, ele não é aluno do apoio escolar, né, ele é aluno do professor da sala regular. É uma questão, assim, muito difícil da gente entender que aquele profissional que está ali em sala de aula, ele entenda que aquele aluno ali é dele, não é do apoio escolar. E as pessoas acham, né, que o apoio escolar, o cuidador, enfim, a nomenclatura que a gente vem usar aqui, ele acha que justamente aquele aluno venha ser daquele apoio escolar. Então, existe aí uma segregação no meu entendimento, da conscientização desse professor ali, incluir aquele aluno também, como uma forma enfim. Mas só para finalizar aqui a questão, dar uma opinião em relação de quem é essa obrigação. Eu acho que é uma obrigação da escola oferecer, sim, perfeito, mas acredito também que a saúde, ela também tem que atuar conjunto, né, com a questão da formação. A gente não pode jogar tudo aí para a escola. Perfeito. A escola não consegue dar conta, né, porque precisa de realmente um tratamento multidisciplinar, e eu acredito que a assistência social, saúde e educação. Essa conta também não pode ser toda da escola, porque essas pessoas precisam ser formadas realmente, porque é a formação continuada, mas eu sinto pena que quando a gente prepara o profissional sai da escola. É uma coisa que realmente... Absorvida pela saúde. Absorvida pela saúde, exatamente. Vai para as clínicas, vai para as casas, vai ser atendente terapeuta nas casas, e a escola, ela fica realmente prejudicada. Perfeito. Sem mais. Pessoal, muito obrigada. Que conteúdo riquíssimo. Eu fiz aqui anotações, vocês nem perceberam, mas eu tô aqui como aprendiz, tá? Então, só para deixar registrado. Queria agradecer imensamente o carinho de vocês, poder compartilhar informação e dispor de algo que eu digo que é o mais precioso nesse período, no período que a gente está vivendo, que é o tempo. O tempo não se compra tempo. Então, assim, eu realmente quero ser grata porque vocês estão aqui levando informação para famílias, profissionais que precisam ali alcançar a efetividade do direito, sejam de seus clientes ou de familiares. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, gente.